Meritíssimos, meritíssimos, bem-vindos a mais um vídeo do Toga Voadora e vamos fazer o review do episódio 6 de Patrulha do Destino, que, na minha opinião, foi o melhor e eu vou explicar o porquê. Pra começo de conversa, esse episódio aqui não é bom que você vá assistir já sabendo os spoilers. Tem uma surpresa muito legal que fica no final do roteiro e eu acho melhor você assistir esse vídeo aqui da review depois de ter assistido o episódio pra gente ter uma discussão nos comentários aí, porque é um episódio que mexe bastante no status quo ali do time e que vai mudar muita coisa daqui pra frente. Basicamente, o episódio é focado no mito da Patrulha do Destino, porque a Jane, no final do episódio passado, ela recebeu a informação do Mr. Nobody de que ela precisava encontrar a Patrulha do Destino e ela tem que descobrir o que é. E quem ajuda ela a descobrir isso é o Cyborg, e esse vai ser o plot principal do episódio. Só que tem muitas camadas aí, muitos personagens começaram a ter seus passados e suas motivações reveladas de fato. E a principal delas é a Rita, porque o episódio inclusive abre com ela. E a gente vê o que aconteceu com ela depois do acidente lá, que ela estava no set de gravação lá e a cara dela começou a derreter ali. Ela de fato ficou afastada de Hollywood por um tempo, ela estava tentando voltar a atuar. Só que como Hollywood sempre foi um antro de podridão humana, ela tem que se submeter a um tratamento desumano, ela tem que dormir com diretores e produtores para conseguir seu espaço de volta ali. Tem coisa mais escrota que essa? Provavelmente não. E ela sofre inclusive mais do que muitos dos outros personagens da equipe ali, e mesmo assim ela mantém um mínimo de respeito próprio ali, ela tem a sua dignidade restaurada ali depois de um tempo. Provavelmente porque ela teve a ajuda do Niles, como a gente vê depois ali, ele entendeu o que a Rita queria de fato ali. Mesmo tendo sofrido todos esses traumas aí, ela com o tempo vai se integrar da patrulha e a gente descobre que ela já teve aquele caso que eu comentei no vídeo de origem da patrulha, que ela se relaciona com o Mento, que é o Steve Dayton, aquele bilionário que tentou se tornar o maior mentalista da humanidade, ele criou um capacete que dava a capacidade de ler a mente das pessoas. E eles acabam tendo um caso, porque o Niles chama o Steve Dayton pra ajudar ela. Ele entende que o problema dela não é só fisiológico, é mais psicológico do que realmente uma disfunção física ali. E nisso o Mento entra aí pra realmente ajudar ela a centrar as ideias de volta. Só que disso aí nasce um romance bem breve ali. E a gente vê que essa relação dos dois é bem turbulenta. A Rita tem memórias que são bem ocultas, que nem a gente sabe ainda. Inclusive a gente tem aquela, acho que é Mary Beth o nome daquela jovem que aparece ali com ela, que inclusive se mata numa cena do episódio aqui. Ela tem um trauma muito grande com relação a essa menina aí. E o Mento descobre isso, sendo que a Rita tinha pedido pra ele não ler a mente dela. Então, e era no momento de intimidade dos dois ainda, quando eles estavam dormindo juntos ali. Então a gente tem essa relação já meio que descartada daqui, tipo, não vai ter mais esse romance aqui, esqueçam, não vai ter casamento dos dois ali, tipo, já jogaram fora esse plot aí. Só que vamos voltar pra mansão nos dias atuais ali, a mansão da patrulha, e vamos falar um pouco do núcleo que ficou de fora da ação, que essa é meio que a estrutura da série. Ficam dois personagens na mansão, enquanto 3 ou então 4 vão pro campo mesmo e atuam de fato. Nesse episódio quem ficou foram o Cyborg e o Cliff. O Cliff inclusive já começa o episódio bem naquela ideia de ele tem que se reatar com a filha, apesar de ele ser uma criatura estranha hoje em dia, mas ele ainda tem afeto muito forte por ela. E primeiro ele busca a ajuda da Jane pra conseguir encontrar a filha e depois ele acaba recorrendo ao Cyborg, porque né, tipo, modernidade, ele acha o Facebook da filha ali. E fica bem forte a relação dos dois, a gente vê que o Cliff, ele meio que potencializa os personagens com quem ele se relaciona. Ele meio que por ser essa figura paterna, por mais que seja totalmente quebrada assim, em muitos pontos, ele tem um afeto muito grande pelas pessoas no final das contas. Ele aparenta ser carrancudo, ser todo rigoroso ali, mas, por exemplo, quando o pai do Cyborg chega ali, o Silas Stone, e começa a fazer o reboot ali no Cyborg, zerar o sistema dele, o Cliff vai dar uma ideia nele e fala, véi, você não pode fazer isso, é seu filho, ele tá atuando aqui porque ele quer ser um herói, você tinha que estar orgulhoso dele, estar apoiando, você não devia estar, tipo, esculachando o moleque, falando, não, você não devia estar fazendo isso, vai para outro canto, vai pra lá. Tipo, não, incentiva o cara, o moleque tá começando a vida agora, ele se culpa todos os dias pelo acidente e, tipo, você não entende isso, é por isso que ele é tão quebrado também. E nisso a gente vê que o Cliff realmente ele atua bem mais como um pai nessa equipe do que o próprio Niles, porque o Niles não é uma pessoa legal, a gente descobre muitas coisas nesse episódio, você fica, uou, então talvez não seja interessante salvar esse cara. Mas esse plot aqui meio que se centra nisso, do Cyborg realmente ser consertado pelo pai, e aquele suposto upgrade ele é um pouco adiado, pelo menos até esse ponto aqui o Silas entende que o Cyborg tem que ficar ali com a patrulha, com os Eckwards, que ele até fala que eles são os esquisitões, mas tudo bem, tipo, tem afeto entre eles ali de uma forma meio distorcida, assim, mas eles são uma equipe de fato. Indo pra parte da ação mesmo, a Jane, usando os poderes da Fish, teleporta a Rita e o Larry lá pra Mansão Destino, a mansão original. Inclusive nessa cena eu achei que ela tinha voltado no tempo, lá pros anos 50, que era quando a patrulha atuava de fato lutando contra a Irmandade do Mal, que a gente descobre que ela tá ativa, seus líderes fugiram ali, inclusive o cérebro lá, o Ultramax, ele tá
por aí, por mais que seja só o cérebro, porque o corpo tá meio que ali encostado no porão da mansão. Então tem vilões por aí. A gente vê inclusive o homem animal vegetal lá, aquela coisa tosca, tentando assaltar uma loja, a cabeça de dinossauro dele atacando a cabeça humana, que você fica, velho, por que esse vilão existe? Ele se destrói sozinho, não precisa de fazer nada, mas é só pra ser bizarro mesmo. E a gente tem o grande vilão de fato, que é o Mr. Nobody, que a gente vai entendendo um pouco mais do que ele é capaz e a gente passa a temer ele muito mais ao final do episódio. Mas voltando à patrulha original, a gente tem a formação original sendo revelada ali. No começo parece aquele clima de X-Men mesmo ali, a mansão com os professores que têm poderes ali. Só que o foco é claramente a Celsius e o Mento. O Mento tem o seu momento ali com a Rita, eles começam a conversar de novo ali, você vai entendendo, fala, será que ele vai voltar agora pra patrulha, eles vão ter um caso de novo. Enquanto a Celsius, claramente, ela tem um passado muito louco ali, até escondendo alguma coisa, e o Larry vai dando diálogo com ela ali, vai tentando descobrir as coisas, enquanto a Jane tá com o diretor da escola atual, que ele é meio que um médico ali, só que ninguém sabe por que precisa ter um médico administrando aquele lugar. É estranho porque é uma escola para jovens superdotados, não é tipo um orfanato, será um hospício. Só que daí você descobre que na verdade não era o que parece. Você vai vendo ao longo do episódio alguns flashes que vão alterando a realidade ali. Na hora eu já pensei que era o Senhor Ninguém chegando, tipo uma coisa assim, sei lá, ou uma realidade que o Niles tinha criado ali. Só que, a hora que a Celsius fala que ela é casada com o Niles, meio que ela já entregou que tem uma coisa totalmente errada ali. Só que o Larry só saca de verdade o que era, porque ele fala, tá, tudo bem, ela pode ter sido casada com o Niles e ele não ter contado pra gente. Por mais que eu conheça ele há quase 50 anos, ele é um homem misterioso, então tudo bem. Na hora que ela fala de filha do Niles, aí o Larry fala, não, isso aqui tá totalmente errado, tem uma coisa esquisita pra caramba aqui. E aí, você vê o Niles chegando ali no episódio mesmo, e o Larry já fala, não, isso aqui não é ele, velho, eu tenho certeza. E ele vai realmente, toca no Niles e era só um holograma, era só uma projeção mental ali. E nessa hora eu já tinha falado, é o Mento, velho, ele deve ter virado um vilão, alguma coisa assim. Só que a verdade é ainda pior, velho, tipo, por que o Niles é tão arrombado assim? Não dá, ele é muito tosco. E aí você vai vendo que a mansão meio que vira um negócio de iluminado ali, vira um negócio de terror pessoal pra cada personagem da patrulha atual ali. A Rita tem que lidar com o seu passado, a Jane tem que lidar com o fato dela ser totalmente quebrada, aquela cena do quebra-cabeça vindo como uma onda, assim, aquela onda de sangue que tem lá no Iluminado, eles trocam por peças de quebra-cabeça. Isso aí foi muito foda, velho. E ela fica totalmente apavorada e eu fui junto com ela. Essa parte do episódio é muito foda, porque eu desliguei totalmente o que tava ao redor e eu foquei totalmente no episódio. Ele começou bem difícil de assistir, porque ele tem uma vibe meio Watchmen ali, de ser um pouco mais pessimista, assim, de desmistificar os heróis clássicos, e por isso que eu não tinha entendido a pegada ainda. Eu demorei de ter esse clique aí, mas depois que eu vi, a mensagem era justamente essa. Os heróis da Era de Ouro mesmo, da DC ali, que é a patrulha original, eles não são mais heróis, eles caíram depois de um tempo. E quem derrotou eles foi o Senhor Ninguém. Eles acreditam que venceram eles, só que na verdade eles perderam a única luta que eles tiveram ali. Só que na cabeça deles eles estão bem, eles são heróis até hoje. E quem que criou essa projeção não foi nem o Senhor Ninguém, foi o próprio Niles, porque provavelmente eles ficaram tão devastados depois de lutar com o Senhor Ninguém, que o Niles preferiu deixar eles viverem numa mentira, totalmente no escuro, e alheios ao mundo que estava envelhecendo de fato ao redor deles. Eles acham que eles são inclusive jovens até hoje. Os roteiristas têm noção de que a gente já percebeu. Por que a patrulha não envelhece? E nesse episódio, mais uma vez, era mais heróis dos anos 50 que até hoje estavam com aparência jovem, só que na verdade são todos velhinhos mesmo, eles estão ali meio que um asilo para idosos ali. Aquele médico, que é o diretor da escola ali, ele só tá cumprindo a ordem do Niles de tratar desses heróis aí e tentar dar um mínimo de dignidade no final da vida deles. Por mais que o Niles, acho que ele não tá preocupado com isso não, ele é só arrombado mesmo, ele é muito otário, velho, nossa. Enfim, e aí a gente tem a cena que é revelada ali, que o Mento tá controlando tudo, inclusive foi um pouco preguiçoso terem usado o espírito negativo de novo, como aquela quebra da realidade alternada ali, ele sai do Larry, vai até o Mento, tira o capacete, entrega pra Rita, e ela entende que era só uma alucinação dele ali. Tudo bem, ele tá funcionando como um Deus Ex Machina, só que ele não é uma coisa totalmente do nada, ele já tá inserido na trama, então eu só senti falta de ser usado de uma forma mais criativa. Tá, que ele não foi agressivo dessa vez, ele foi mais pacífico, isso aí já dá uma evolução pra um personagem que nem tem diálogo, isso aí foi interessante, mas eu esperava uma coisinha um pouco diferente, assim, foi o único ponto baixo que eu vi no episódio mesmo. E a gente tem aquela cena que mostra os 3 heróis ali da patrulha original totalmente decaídos, e isso é muito triste de ver, porque a gente entende a mensagem clara ali. Se os humanos que têm superpoderes já ficam nessa forma decrépita aqui, totalmente debilitados, imagina a gente que é humano normal. É bem pessimista mesmo essa visão.
E pra mim funcionou muito bem, porque foi o ponto mais dramático da série até aqui. Eu senti o peso vindo de uma vez, assim. Todo mundo saiu transformado nessa bad trip que o Mento criou ali. Principalmente a Rita. Eu acho que a partir de agora ela vai ter uma postura bem mais de liderança até da equipe. Ela teve uma evolução muito grande aqui. O Larry também, apesar de a gente não ter visto muitas cenas dele, ele aprendeu mais sobre o Niles. E eu acho que pelo fato dele conhecer o chefe há mais tempo, ele pode ter ficado com mais rancores aí. A Jane, eu acho que ela vai ficar um pouco de escanteio daqui pra frente, pelo menos uns 3 episódios seguidos aqui, porque tem que desenvolver mais o Cliff e o Cyborg, porque eles realmente estavam colocados de lado. E esse episódio deixou claro que tem coisa pra realmente desenvolver desses dois. E no geral, eu acho que esse episódio ele meio que quebrou aquele paradigma de vez de que o Niles é realmente um bom cientista, ele só tem lábia, basicamente, ele é só uma pessoa suja que tem pensamentos bem psicóticos, ele não tem amor pelas pessoas que ele convive ali. E ele queria, inclusive, enviar a Jane pra lá. E o médico até questiona, tipo, ele pode ter enviado você aqui pra adaptar aqui. Só que não, a gente já entendeu que ele queria mandar ela pra lá pra ela ficar no sanatório mesmo. Ele não tinha controle da Jane, ele tinha até medo, talvez, dela, e ele achava que o fim dela devia ser realmente ficar internada ali. Isso foi muito sujo. E a gente vê que tem realmente 2 vilões na série, então. O chefe e o Mr. Nobody, que é realmente ameaçador. Véi, o que o Thanos pode fazer perto desse cara aqui? É o que ele faz. Ele, numa luta, ele deixa os caras totalmente debilitados, tipo, ele destrói uma equipe inteira e ele nem teve esforço, porque a gente vê a cena lá, foi uma coisa tosca, um balão de uma bunda gigante com uma jukebox, que deixa todo mundo louco naquele parque lá, e véi, teve uma cena que a direção foi genial. Quando ele transforma os policiais em pinhatas e as crianças começam a bater nos policiais, estouram eles e começam a comer os doces. Aí você vai vendo as crianças com as bocas tudo vermelhas, você fala, véi, que? Aí você vê que é só doce, mas você fica... Acho que eu entendi uma coisa aí, velho. Foi muito pesado. Acho que, no geral, esse episódio teve o melhor roteiro e a melhor direção. E as atuações também, porque, né, as 3 coisas andam juntas aqui. A produção realmente tem alguns momentos que você fica, a roupa do Cyborg é meio estranha, mas tá bem fiel aos quadrinhos, eu não vejo como um defeito, de fato, assim, tipo... Se tem uma história boa, pra que você precisa de efeito visual? Então, tipo, isso é o básico, assim. E eles usarem muito efeito prático, muita maquiagem, pra mim casa muito bem com o ambiente da série mesmo. Eu tava com expectativas um pouco baixas pra esse episódio, eu achei que eles iam só focar no passado ali, dar uma ideia de que as equipes da DC realmente têm mais fases ali ao longo da história, só que esse final aí, esse plot twist que eles deram, e principalmente o fato de tirarem o Mentor da equipe logo de cara, pra mim foi muito corajoso e eu tô muito hypado daqui pra frente, vai ter muito potencial aí, inclusive o próximo episódio vai ser do Cliff, porque aquele final dele descobrindo quem que é o pai adotivo da filha dele, foi muito foda, velho, você fala, nossa, ele vai vir na rage, assim. Agora, Léo, eu queria te perguntar, quando foi que você não esteve hypado pra essa série? É porque a série é muito boa mesmo. Oh, que graça. É, minha DC tá voltando. Falando em DC, só o último comentário aqui, não sei se vocês perceberam que em Titãs eles falam Liga da Justiça. Aqui o Cyborg fala Liga da Justiça da América. É a Liga da Justiça na versão definitiva, com aquele tanto de herói que a gente quer ver. E tipo, não é uma coisa de 7 heróis só um grupinho pequeno. Então, não, é uma organização que existe de fato, assim, os governos têm noção dela. E eu tô muito ansioso pra ver mais isso aí, velho. Não tem mais o que comentar. É só hype, velho. Que vem o Monstro do Pântano, que vem os próximos episódios de Patrulha do Destino, porque tá foda. Então é isso, se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal se você gosta do conteúdo, ative o sininho para receber as notificações. Vamos comentar aí, porque a seção de comentários desses vídeos aqui é bem legal, a gente tem umas ideias muito boas juntos aí. Nos siga nas redes sociais e compartilhe o vídeo, porque ajuda bastante o canal. Então, tchau!